Hoje o entrevistado é Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Nós agradecemos a presença dos conselheiros do blog do Madeira, que farão a triagem das perguntas que já estão sendo feitas pelos leitores, pelos internautas. Nós temos aqui algumas perguntas que já chegaram para nós, todas devidamente repassadas pelos conselheiros. Também agradecemos o patrocínio que torna possível essa transmissão via Cabo TV, que conseguiu fazer uma estrutura, conseguiu instalar uma estrutura operacional que permite a transmissão ao vivo por meio do blog do Madeira. Agradecemos ainda as empresas que nos patrocinam: Via Cabo TV, Grupo Coutinho, a Grafia Adesivos, Jetcom, Santé Cosmética, IP Host e em especial a Forfan, que está locando esse escritório para que nós pudéssemos realizar esta entrevista com toda a segurança de uma transmissão que consiga transmitir durante essa 1 hora que nós teremos de conversa. Nós passaremos agora a palavra ao candidato do PSOL, assim como fizemos com o primeiro candidato e faremos com todos os candidatos. Inicialmente daremos um espaço para que o candidato se apresente. Antônio Francisco Martins, Kiko, ele é assistente social e pela primeira vez ele se candidata a um cargo público. Boa noite, candidato. Boa noite, Madeira. Agradeço a oportunidade de aqui estar para expressar as minhas propostas para a comunidade varginhense, para o povo de Varginha em geral, para que nós possamos conhecer melhor os 4 candidatos que aí estão para concorrer à eleição à prefeitura desse ano. E nós acreditamos que temos uma boa proposta para a cidade. Eu sou Antônio Francisco Martins, mais conhecido como Kiko, e dou também boa noite aos internautas do blog do Madeira. E agradeço assim a oportunidade. Entendo que Varginha precisa de uma renovação comprometida com o povo da cidade. Certo, candidato, nós temos que citar aqui a presença dos conselheiros, que são as pessoas que fazem a triagem das perguntas, que garantem o propósito deste debate, que é justamente fazer com que cada candidato apresente suas propostas sem perguntas capciosas, maldosas, apresentando seus projetos. É a tabeliã Selmi Rezende Braga, o tenente-coronel Milton Oliveira Costa, a professora Lídia Braga Foreste e o engenheiro Wallace Magno Etrusco. Eles estão aqui no escritório da Forfan triando as perguntas. O presidente do CODEVA, Luiz Carlos Brusguesa, CODEVA, Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência de Varginha, e o servidor municipal aposentado Clementino Vieira, eles acompanham também esta entrevista por meio da internet em suas residências. Bom, candidato, nós vamos passar a primeira pergunta, já enviada pelo leitor. Camila de Fátima Américo perguntou via Facebook. Queria saber do senhor candidato quais são os seus planos de governo para a saúde, educação, transporte e lazer. Boa noite, Camila. Agradeço a pergunta. Acho que é uma oportunidade boa para a gente explanar sobre esses assuntos abordados por você. Meus planos de governo para a saúde é fazer uma saúde que atenda a população no aspecto biopsicossocial. O que é isso? É você entender que o ser humano, ele não é só um aspecto físico, tá? Não é só o aspecto biológico do cidadão. O cidadão tem um aspecto psíquico também, a sua saúde mental, a sua qualidade de vida, o seu lazer, a sua cultura. E o cidadão é um ser social, ele se relaciona na sociedade. E esses aspectos têm influência na vida do cidadão como um todo. Tá? E nossa proposta para a saúde, dessa forma mais abrangente, nós entendemos que saúde tem que ser trabalhada de forma preventiva. O que é trabalhar a saúde de forma preventiva? É você garantir as condições e os recursos para que o cidadão possa cuidar da sua saúde. Como nós vamos fazer isso? Criando ainda mais os PSFs nos bairros e colocando lá médicos comprometidos com o SUS, médicos com boa qualidade no atendimento clínico geral. Para que isso? Para nós diagnosticarmos de forma rápida as doenças.
vamos agilizar o processo de acesso aos exames e medicamentos para que a população possa cuidar da sua saúde. Uma doença hoje que não é diagnosticada rápida, ela tem o seu tratamento com uma eficácia menor. E uma doença que é demorada a diagnosticar, a eficiência do tratamento ela não é tão boa, tá certo? Então assim, isso acaba trazendo um desgaste grande para o cidadão, tá? Porque o tratamento fica mais complexo, mais dolorido, e também para os cofres públicos, porque esse tratamento da doença diagnosticada tardia, ele é mais caro para os cofres públicos. Então é muito melhor para a prefeitura investir de forma preventiva na saúde do que investir em tratamento de uma doença que se prolongou. E nós vamos fazer isso agilizando o acesso ao atendimento de médicos clínicos gerais e também aos especialistas, criando o Centro de Atendimento Especializado em Saúde. Por quê? As doenças mais fáceis de se diagnosticar, o médico clínico geral faz o diagnóstico. Aquela que ele não pode tratar, ou que ele não deu conta de fazer um diagnóstico mais preciso, ele vai encaminhar para esse centro de especialidades, tá certo? E também nós vamos garantir os exames para que seja feito esse diagnóstico rápido. Nós vamos deixar a saúde do grau maior, mais especializado, que são os hospitais de lado? Não, mas vamos investir de forma prioritária no atendimento preventivo em saúde, tá? No aspecto educação, nós queremos assim criar o Plano Municipal de Educação, o plano de diretrizes da educação aqui para o município de Varginha, seguindo as diretrizes do MEC, mas a própria cidade vai gerir a educação. Nós vamos formular o nosso próprio plano com as especificidades da educação para Varginha. Nós queremos iniciar o processo de segundo turno nas escolas. O que seria isso? Seria aquele momento em que as crianças e adolescentes, eles não voltariam para suas casas, mas eles poderiam optar por ficar na escola e ter acesso a atividades de cultura, lazer, educação profissionalizante, também dar o início, o estímulo à educação profissionalizante dentro das próprias escolas. Vai ser feito de uma vez? Não, nós vamos iniciar. Isso será feito por etapas, nós vamos iniciar numa escola, ver o que tem que ser adequado e vamos implantando para as outras escolas de acordo com a disponibilidade da prefeitura. E nós queremos também fazer da educação algo gostoso e atrativo dentro da própria sala de aula. Que uma aula de biologia ela possa ser feita num laboratório, num parque da cidade, no nosso próprio zoológico, ou então em uma empresa, fazer uma aula de matemática, fazer Olimpíadas nas escolas, Olimpíadas de competição entre classes e Olimpíadas de competição entre as próprias escolas, estimulando o gosto e o prazer das crianças pela educação. Na área do transporte, o trânsito em Varginha hoje é um problema caótico. A cidade está praticamente parada em vários momentos do dia e às vezes até o dia inteiro. E não é só no centro, é em vários pontos. Nós precisamos fazer um estudo das vias alternativas que nós temos para melhorar o trânsito e a construção de novas vias. Porque não basta apenas sinalizar, nós precisamos melhorar a sinalização do trânsito, mas também precisamos construir novas vias, porque aumentou muito a frota de carro na cidade e o fluxo de trânsito na cidade. Então nós temos que construir vias alternativas, inclusive para os carros que vêm de outras cidades e apenas passam em Varginha para ter acesso a essa rodovia de Três Corações até a Fernão Dias. Tá? Então esses são aspectos que precisam ser melhorados no trânsito. No aspecto lazer, nós queremos construir as praças de esporte e os centros de cultura e lazer, pelo menos 4, divididos entre as regiões da cidade. O que seriam essas praças de esporte? Seria um espaço em que teriam piscina, teriam quadras, teria salão de jogos, teria salão também para a população comemorar suas festas, as festas de bairro, as festas de aniversário da população daquela região, previamente agendada, com uma pequena taxa apenas para a manutenção do serviço, tá certo?
E aí nós vamos estimular o acesso ao lazer. Vamos criar também o Festival da Boa Vizinhança na cidade. O que seria esse festival? Seria um festival assim que os bairros poderiam participar de gincanas, de atividades culturais, de lazer, de acesso a comidas típicas, de festas folclóricas na cidade. Varginha, hoje, você não tem o que fazer no fim de semana da cidade. Então nós precisamos estimular isso, principalmente para aquelas pessoas que não têm recurso para pagar um clube, para ter acesso a um lazer, o acesso financeiro. Mas vamos possibilitar isso para todos os cidadãos da cidade. Perfeito, nós estamos falando ao vivo com o candidato do PSOL, Antônio Francisco Martins, o Kiko. Mais uma pergunta de leitor. Pergunta da senhora Roseli Silva para o candidato: se o senhor pretende reduzir o número de cargos de servidores da prefeitura? Acho que no caso ela quis dizer cargos de confiança. Ok. Roseli, boa noite, Roseli, agradeço a pergunta. Bom, reduzir o cargo de servidores públicos efetivos não tem como. Mas os cargos comissionados, que são os cargos de confiança, nós entendemos que isso é possível de se fazer. Possível e necessário se fazer em Varginha. Porque se nós fizermos uma administração mais enxuta, nós podemos investir mais na contratação de profissionais que a cidade quer. Quais são esses profissionais que os cidadãos varginhenses querem? Eles querem mais médicos, eles querem mais professores, eles querem mais engenheiros para cuidar da infraestrutura da cidade, para cuidar da educação dos nossos jovens, adolescentes e crianças, para cuidar da saúde de toda a população. E nosso compromisso do PSOL não é com nenhum partido aliado, mas é compromisso com você, cidadão, com você, cidadã varginhense. Nós temos o compromisso de fazer uma administração que atenda às suas necessidades e não os interesses do meu partido, da minha pessoa, dos meus amigos, como acontece na política hoje, na nossa cidade e no Brasil inteiro. Então nós entendemos que isso é perfeitamente possível de se fazer, a diminuição dos cargos comissionados, e nós podemos compor uma equipe com pessoas qualificadas, com pessoas que tenham competência para fazer projetos, para trazer recursos e investimentos para a nossa cidade. Quando nós qualificamos a gestão, a competência da administração da prefeitura aumenta, o investimento também aumenta e o bem-estar para a população aumenta também. Então, Roseli, eu te agradeço muito a pergunta e esse é o compromisso do PSOL. Principalmente, nós queremos compor a nossa equipe com as pessoas qualificadas que já são funcionários de carreira na prefeitura, que já são os funcionários públicos concursados, tá certo? Com isso nós vamos otimizar, vai sobrar mais recursos para nós investirmos em áreas prioritárias, que é saúde, educação, habitação, lazer e infraestrutura. Candidato, uma pergunta que nós sempre fazemos, nós estabelecemos fazer para todos os candidatos a prefeito, é justamente pelo motivo pelo qual o senhor se candidatou. Nós perguntamos isso para o candidato anterior e para o senhor também. O PSOL é o único partido que sai em chapa pura. Todos os outros partidos coligaram. Então, a essa pergunta, por que o senhor se candidatou, a gente pergunta também por que uma chapa pura. Ok, Madeira, agradeço a pergunta sua também. A nossa candidatura é uma candidatura que vem em primeiro lugar para apresentar uma proposta de renovação comprometida com os cidadãos varginhenses. Nós entendemos que as três candidaturas que aí estão, elas não têm compromisso sério com o povo, com a população. Senão, nós não teríamos lançado a nossa candidatura. Hoje, Varginha tem uma opção de verdadeiro compromisso com o povo. Não fizemos aliança por quê? Porque nós não queremos ter o rabo preso com ninguém. Tá? Na composição do nosso governo, na nossa gestão. Nós queremos partilhar o governo? Queremos sim, queremos discutir com a Câmara, queremos discutir com toda a comunidade, mas nós não queremos ter que depois colocar pessoas de partidos aliados que muitas vezes não têm a competência e o compromisso que nós queremos da equipe de governo para com a população. Nós queremos colocar pessoas comprometidas, pessoas qualificadas, fazer uma gestão técnica, uma gestão preparada para fazer projetos, para trazer novos investimentos para a cidade. E porque também eu me sinto muito indignado
como muitos cidadãos aí estão indignados, estão revoltados com a política, eu tinha esse sentimento. E eu quero mostrar para você, cidadão varginhense, que é possível fazer política de uma forma diferente, a começar pela campanha. A nossa campanha vai ter transparência total. Tá? Na próxima semana já teremos no nosso blog disponível para todo mundo as notas fiscais, os recibos de doação da nossa campanha, e pretendemos fazer também uma gestão transparente, mostrando para a população o quanto entra de recurso na prefeitura, o quanto está sendo gasto, como está sendo gasto, inclusive com notas, quanto nós pagamos por cada produto que entra na prefeitura, evitando superfaturamento de produtos, de obras e de outras questões que possam trazer um grande prejuízo para toda a comunidade. Esse é o compromisso do PSOL, oferecer a Varginha, por isso nós nos candidatamos à prefeitura, para oferecer a você a verdadeira opção de renovação, e queremos deixar para a Varginha um legado de ética, de honestidade e de trabalho durante os 4 anos, com muito planejamento. Nós entendemos que uma prefeitura não pode deixar para fazer as obras no último ano de governo. Isso traz um prejuízo grande para a população. Varginha merece e precisa de um candidato que tenha compromisso, que tenha coragem de fazer as mudanças necessárias que não vem sendo feita há muito tempo. Vamos a mais uma pergunta de leitor. Lembrando que as perguntas podem ser feitas por e-mail, eleições2012@blogdomadeira.com.br, pelo Twitter, na hashtag eleiçõesblogdomadeira, ou no perfil do blog no Facebook. Mais uma vez eu volto a falar do Conselho de Eleitores, porque eles impedem, por exemplo, que alguma pergunta, o senhor vai ver que tem algumas perguntas que nós vamos fazer para o senhor, e elas, alguns trechos foram suprimidos, exatamente para evitar qualquer problema com o candidato, com o blog e com outros candidatos também, evitando mencionar outros candidatos. A pergunta é da leitora Edmara. Candidato Kiko, entre suas propostas de governo para Varginha, o que o senhor fará para melhorar o comércio da cidade, que já foi considerada a princesa do sul de Minas, onde recebíamos pessoas de várias cidades da região que vinham fazer suas compras no comércio de Varginha? Agora é ao contrário. Conheço e sabemos que várias pessoas de Varginha saem para fazer suas compras em Eloy Mendes, Três Corações e até Pouso Alegre e outras cidades. Varginha tinha um comércio forte e hoje vemos que está parado no tempo. Qual seria a sua proposta em relação ao comércio da cidade? Qual que é o nome da leitora? Edmara. Edmara, boa noite, agradeço a sua pergunta. Acho que é uma preocupação muito grande de todos os comerciantes da cidade. Bom, em primeiro lugar, o que o órgão público pode fazer para estimular o comércio na cidade? Acho que em primeiro lugar é investir nos serviços públicos, para que a população não tenha que pagar um exame, para que a população não tenha que pagar educação, para que ela não tenha que pagar um remédio. Com esse dinheiro que ela gasta com isso, ela pode gastar perfeitamente no comércio da cidade. Mas especificamente para o comércio, Varginha hoje tem um centro que está desorganizado no trânsito. Nós não temos espaço para as pessoas estacionarem seus carros, tá certo? O centro está feio, o nosso calçadão ele está desdeixado, ele está deixado ao relento. Varginha precisa limpar o seu centro, organizar suas calçadas, fazer com que o centro da cidade seja mais atrativo. Essa é uma proposta. Em segundo, nós queremos estimular a propaganda do comércio. A propaganda é a alma do negócio, receber bem as pessoas, qualificar profissionais para trabalhar, para atender bem as pessoas no comércio, fazer propagandas do comércio varginhense para toda a região, estimular a organização dos comerciantes. O que é isso? Nós podemos organizar as lojas da cidade para que elas possam comprar em conjunto e ter um preço mais atrativo para que as outras cidades venham comprar aqui. Tá? Diminuir o valor das taxas que o comércio paga hoje. O pequeno comerciante, o pequeno empresário varginhense paga hoje para a prefeitura da cidade. Com essa diminuição você vai ter o custo-benefício, o custo do seu produto reduzido, e você vai ter maior competitividade para vender para Varginha e para toda a região.
Então essa seria a nossa proposta inicial para o comércio. Mas acima de tudo, Edmara, um aspecto importante, a prefeitura tem que ter diálogo com os comerciantes. Talvez essa minha proposta não seja mais viável, mas o comércio também tem muito que apresentar para a prefeitura. E como nós faremos uma administração democrática, participativa, os comerciantes vão ter um papel também importante na construção desta política para o comércio de Varginha. Mais uma pergunta, a professora Vera Boechat, ela fez essa pergunta também para todos os candidatos. Quando eleito, qual será a primeira providência na Prefeitura de Varginha? Reforçando a primeira mesmo, sem contar reuniões e posse dos nomeados. Nossa primeira preocupação é saber como estão as finanças da Prefeitura. Esse é um aspecto importante que todo candidato deve ter ao chegar à Prefeitura. Então seria uma auditoria das dívidas da Prefeitura. Saber o quanto a Prefeitura tem, o quanto ela tem para investir, o quanto ela tem de dívida, para que nós possamos ter um planejamento para iniciar o governo. Nossa segunda proposta seria a qualificação, iniciar um plano de qualificação dos servidores públicos para que eles possam atender ainda melhor os cidadãos varginhenses, para que eles possam ter melhor capacitação para a realização dos seus serviços. Varginha hoje necessita muito disso. De uma política também de incentivo, de um plano de carreiras e salários para os servidores públicos de uma forma geral, tá? Compreendendo as especificidades de cada área, mas um plano geral de carreiras de estímulo ao servidor público, para que possamos prestar um serviço melhor para a população. Reformular a política de saúde na cidade, com a contratação emergencial de novos médicos e também com o concurso de novos médicos, se possível, com a possibilidade de dedicação exclusiva ao SUS, tá? Diminuir o gasto com os cargos de confiança e nessa equipe de governo colocar o médico exclusivo do SUS, aquela pessoa que vai dar uma atenção integral para o cidadão nos postos de saúde, no centro especializado de atendimento à saúde, tá certo? E principalmente nós queremos tentar implantar já no primeiro ano de governo o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador. O que é isso? Nós temos que construir uma estrutura para fazer esse centro? Não, nós podemos utilizar de um espaço público para que o trabalhador ele tenha um atendimento imediato em saúde. Porque hoje muitos cidadãos varginhenses que trabalham nas empresas que não têm condições de pagar um médico, que não têm condições de pagar um plano de saúde, eles muitas vezes têm que esperar 7, 8, 10 dias, um mês para tratar da sua saúde. Ele vai trabalhar doente, porque se ele vai no pronto-socorro, ele não tem acesso a um atestado médico, ele não tem acesso a um atendimento que atenda a sua necessidade para ele fazer o seu tratamento de saúde. Varginha precisa que um governo, ao entrar, ele olhe com carinho e com prioridade respeito aos direitos de todo cidadão varginense, em especial dos trabalhadores que constroem a nossa cidade. A pergunta é do leitor William, do Grupo Gay de Varginha. Gostaria de saber do candidato quais melhorias o senhor tem para a comunidade LGBTS. Não sei se o senhor sabe, mas o Grupo Gay de Varginha recebe a maior parte dos preservativos e faz o repasse para a Secretaria de Saúde e Postos. Ele diz que é preciso uma campanha mais direcionada à população. Explica que o Grupo Gay de Varginha não tem fins lucrativos, nem verbas estadual, federal ou municipal. Diz que o grupo precisa estar nas atividades. Gostaria de saber o que o candidato tem em planos para o movimento gay organizado, caso o senhor seja eleito. William, em primeiro lugar, agradecer a sua pergunta, tá? É uma pergunta assim que hoje eu vejo que a primeira coisa que a prefeitura deve ter é não tratar com distinção nenhuma classe da cidade, nenhum grupo organizado, tratar isso com diferença, tá? Nós vamos providenciar dentro da prefeitura para que todos sejam atendidos nos postos de saúde, nas escolas, com respeito à sua característica, ao seu gênero ou à sua orientação sexual, como nós melhor entendemos hoje a questão GLBT em Varginha.
Os grupos organizados, os conselhos de direito, todos eles terão um tratamento receptivo por parte da Prefeitura. Nós queremos ouvir as reivindicações desses grupos e, dentro das possibilidades financeiras da Prefeitura, nós queremos contribuir para a organização do Conselho de Assistência, do Conselho de Saúde, do Conselho da Igualdade Racial, tá? Do Conselho GLBTS, tá certo? Então, assim, nós queremos garantir as condições para o funcionamento das atividades de vocês, garantir o espaço público de todas as organizações da sociedade civil, para que vocês possam fazer as suas reivindicações como um cidadão varginhense qualquer, não pelo fato de ser discriminado, mas ser tratado com igualdade na nossa gestão. Nós queremos tratar todos de forma igual, e nessa igualdade nós temos que respeitar as especificidades de cada grupo, e nesse aspecto nós estaremos abertos a receber as reivindicações de vocês e, dentro das possibilidades da Prefeitura, ir realizando isso durante os 4 anos de mandato. O Blog do Madeira entrevista o candidato a prefeito de Varginha, Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL. A leitora Priscila Pereira pergunta o que o candidato pretende fazer para ajudar a Associação dos Animais. Priscila Pereira, boa noite, muito obrigado pela pergunta. Acho interessante nós nos preocuparmos com isso, porque o abandono de animais é algo muito ruim. Nós temos uma política séria para o meio ambiente, e como nós entendemos o meio ambiente como um todo, nós queremos trabalhar nessa questão. Se já existe um serviço em Varginha, eu sei que existe uma organização aqui de proteção aos animais, nós queremos junto aí voltar com o canil municipal, entendeu? Mas com um trato respeitoso, respeitando também os direitos dos animais. A Carta da Terra é um documento da ONU. Eu não sei se você, Priscila, e se os outros cidadãos varginhenses têm conhecimento desse documento. E na Carta da Terra fala-se sobre os direitos dos animais. Nós temos que preocupar com os cidadãos varginhenses? Temos, e isso será a nossa prioridade. Mas nós não vamos esquecer de ter uma política de atenção no cuidado com os animais, principalmente hoje os animais domésticos que são abandonados na cidade. É um caso sério, entendeu? Então nós temos que tratar esses animais com respeito, com a construção do canil, reforma, o trato mais humanizado dentro do canil municipal, o trato respeitoso dentro do canil municipal, né? E também, assim, a retirar esses animais da rua que estão abandonados e procurar, assim, lares que queiram receber esses animais, e criar uma política também de não proliferação desses animais. Talvez, por exemplo, criar uma clínica dentro do próprio canil, que as pessoas que quiserem castrar o seu animal para que ele não se reproduza mais, elas possam ter esse acesso gratuito. Garantir o direito do cidadão varginhense também, que não tem recurso para ter acesso a um tratamento para os seus animais, que eles possam levar isso para um órgão público e lá cuidar dos seus animais, para que as pessoas que têm baixa renda, elas possam tratar também com amor e cuidar da saúde dos seus animais em casa. Então nós não temos só uma política institucionalizada para os animais, mas uma política abrangente. E nós queremos cuidar disso na questão do meio ambiente, porque nós entendemos, volto a reforçar, meio ambiente é um todo. Nós vivemos numa cidade que não tem só floresta, tem solo urbano, tem floresta, e nós precisamos crescer e desenvolver com equilíbrio. E isso passa pelo respeito aos animais também. Volto a preconizar, conheçam a Carta da Terra. Independente de questão política, os outros partidos também recomendo que conheçam a Carta da Terra. É um documento fantástico que nos ensina a viver em sociedade, respeitando uns aos outros e respeitando o meio em que estamos inseridos. Até o dia 2 de outubro, toda terça-feira, o Blog do Madeira e a Folha de Varginha vão entrevistar os candidatos a prefeito. Serão 2 entrevistas com cada um dos 4 candidatos. E no dia 2 de outubro, o debate, também às 7 da noite, será transmitido ao vivo do auditório da OAB de Varginha. Mais uma pergunta, senhor candidato. É sabido que Varginha carece de pontos turísticos e parques ecológicos, como existem em várias cidades sul-mineiras. No entanto, temos o Parque São Francisco, que tem uma extensão que se equivale ao Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Minha pergunta é se estaria dentro do seu programa de governo alguma atenção especial àquele parque ou outros que eventualmente poderiam ser aproveitados pela população varginhense e por nossos visitantes. A pergunta é do leitor Gilmar Dias Machado, empresário e advogado. Gilmar, agradeço imensamente a sua pergunta. Isso é algo interessante que pode entrar até mesmo no nosso aspecto de lazer para a cidade, além do turismo. Varginha carece muito de lazer. Como nós podemos organizar isso aí? Criando um passeio turístico dentro da mata do Parque São Francisco. Isso é muito interessante, incentivar a realização de piqueniques com um guia orientando a toda a população como utilizar do parque sem agredir o meio ambiente que ali está, sem causar nenhum impacto lá. Incentivar piqueniques no parque, caminhada pelo parque, tá certo? Criar trilhas alternativas ali para que as pessoas passem por ali, estimular as crianças dentro das escolas a ir fazer trabalhos dentro do Parque São Francisco. E assim divulgar também esse parque para toda a região, para que as pessoas possam ter acesso ao lazer dentro daquele parque. Mas não só ali, o nosso zoo botânico, o nosso zoológico aqui de Varginha, nós podemos aproveitar muito aquela estrutura, fazer uma reforma séria, garantir respeito aos animais que lá estão, tá? Criar um ambiente aconchegante, gostoso, para que as pessoas vão visitar ali e sintam prazer em estar ali. E também criarmos, dentro dessa política, como o nosso William, do movimento GLBT, perguntou aqui, as pessoas com deficiência. Eu estive na reunião do CODEVA há poucos dias atrás, e eles falaram de acessibilidade. Para mim, acessibilidade é em todos os sentidos, garantir para que as pessoas com necessidades especiais, elas possam ter interação dentro desses parques do Zoo Botânico. Ali no Parque Novo Horizonte e no Parque do Centenário, nós temos 2 lagos. Nós podemos criar peixes ali, a população fazer a sua pesca, a população brincar nos pedalinhos que tinham nesses espaços. O lazer em Varginha não demanda muito investimento, basta um investimento bem organizado, sendo feito de forma equilibrada e com eficácia. Que seja algo duradouro, que você não invista e deixe esse patrimônio que nós temos, que eu entendo que esses parques, o nosso zoológico, é um patrimônio da cidade e nós precisamos cuidar disso. Então, nessa nossa política de participação da comunidade, nós queremos garantir a todos o acesso ao lazer, principalmente para os varginhenses. As pessoas que vierem de fora serão uma consequência desse trabalho. Nós devemos incentivar em Varginha o turismo? Devemos sim. O turismo comercial, tá? As pessoas virem fazer compra na cidade. Esse turismo também dos nossos atrativos da cidade, dos nossos atrativos naturais. Nós temos aí o Rio Verde, temos o Lago de Furnas, que não é explorado, que várias outras cidades da região exploram o Lago de Furnas, mas Varginha não. Por que não? Nós precisamos criar o turismo ecológico, nós temos recursos nesse aspecto para investir nesse sentido. Criarmos o turismo de eventos, Gilmar. O turismo de eventos, Varginha sediar fóruns, debates, congressos de profissionais para toda a nossa região. Nós temos hotéis, isso iria viabilizar muito o nosso comércio, iria viabilizar a rede hoteleira da cidade, iria gerar novos empregos e novas divisas. Então nós temos muitos potenciais para além do potencial do turismo ecológico. Então nós temos esse turismo abrangente. Nossa cidade tem um grande potencial industrial. Nós podemos sediar aqui fóruns industriais que vai chamar a atenção de Varginha para todo o Brasil. Varginha hoje tem vários órgãos públicos aqui dentro da cidade federal. Varginha tem grande potencial de qualificação com as universidades, centros universitários, Universidade Federal. Nós temos aqui um porto seco, nós temos aeroporto. Varginha tem todo o potencial para ser uma cidade turística. Por isso, nós temos que utilizar todos os nossos recursos, não só o recurso natural. Isso vai gerar muito trabalho, muita renda, muito atrativo, e nós podemos investir esse potencial na segurança para quem vem de fora, mas principalmente na segurança para os cidadãos varginhenses, com a justificativa de que é uma cidade com potencial turístico,
que precisa cuidar de todos, principalmente dos nossos cidadãos, mas dar segurança para quem vem de fora também. A transmissão das entrevistas e do debate está sendo feita pela Via Cabo TV, Hiperhost e Imparcial. Pergunta sobre o trânsito. É um assunto muito sério e a tendência é que de agora em diante os investimentos em Varginha sejam pesados, inclusive com o provável ônus de contrariar interesses com as obras, os comerciantes, por exemplo. Como o senhor pretende buscar verbas e tratar o complicado trânsito de nossa cidade? Pergunta do leitor Afonso Paioni. Afonso Paioni, boa noite. Essa sua pergunta é uma pergunta assim, muito interessante. Por que Varginha não conseguiu investimento durante os 4 anos? No meu entendimento é porque falta uma pessoa qualificada para o Departamento Municipal de Trânsito. Não só hoje, há muito tempo. Porque se a cidade chegou ao ponto que está, é porque não foi trabalhado durante todos esses anos um plano diretor para a cidade. E nesse plano diretor, contemplar as questões do trânsito. Então, o que nós podemos fazer para trazer recursos? Nós podemos buscar, com a criação desse plano diretor e de um plano de desenvolvimento urbano para a cidade, nós podemos criar projetos de vias alternativas dos bairros para o centro, do centro para os bairros, desafogando as vias que hoje já estão congestionadas. As pessoas precisam ter novas alternativas de trânsito rápido e mais viável, mais acessível para toda a população. Onde nós vamos buscar? No Ministério das Cidades, no Ministério de Desenvolvimento Urbano, buscar lá recursos que estão disponíveis. O que falta é projeto técnico qualificado para nós buscarmos esses recursos, buscarmos parceria aí com os nossos representantes no Poder Legislativo Federal, mostrando a importância desses investimentos para o desenvolvimento de Varginha como um todo, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento urbano, para o bem-estar de toda a população. Então, senhor Afonso, o que Varginha precisa hoje para o trânsito, em primeiro lugar, é fazer a gestão com pessoas qualificadas, um competente engenheiro de trânsito e uma boa equipe de trânsito. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que durante o dia, no momento de pico, tenha obras no trânsito da cidade em vias de grande fluxo de carro. Isso aconteceu essa semana. Eu ando pela cidade fazendo a minha campanha. Eu presenciei um grande congestionamento maior do que nós vimos aí no cotidiano durante a semana. Por quê? Por obras que estavam sendo realizadas, que poderiam ser realizadas mais à noite ou de manhãzinha. Então, assim, a solução para o trânsito está na melhoria da sinalização, mas nós não podemos deixar de criar vias alternativas. E vamos buscar esses recursos junto com a União, junto com o Estado, através dos nossos representantes, porque a nossa gestão, ela não vai ser uma gestão partidária, ela vai dialogar com todos os partidos, buscando o melhor, buscando recursos e a melhoria do bem-estar para toda a população. Candidato, nós temos 3 perguntas sobre cultura. Rafael Gonçalves, Ricardo Sápio e Rodrigo de Paiva Barbieri. De uma maneira geral, as 3 perguntas, o que os leitores querem saber, qual o seu olhar para a cultura da cidade, quais são as propostas para as áreas cultural e de turismo, que o candidato já falou, né, sobre cultura e turismo. O leitor Ricardo está falando que essas 2 pastas podem desenvolver ações em conjunto, uma vez que os eventos culturais podem ser trabalhados como alavancadores para o turismo, gerando divisas e mantendo o equilíbrio do mercado turístico do município. O Ricardo lembra que hoje a Fundação Cultural é a gestora da Rádio Melodia e TV Princesa. Quais as propostas do candidato, caso seja eleito, de fato, para esses veículos de comunicação em relação aos artistas da cidade? Teatro, música, dança, literatura. Conforme o Estatuto das Emissoras Educativas e Comunitárias, é necessário democratizar o acesso dos artistas a estes meios, criando uma programação diferenciada, de qualidade, contribuindo de forma ativa, gerando conteúdo artístico e cultural. São 3 perguntas falando sobre cultura, abordando cultura. Quem são os leitores? É o Ricardo Sápio, Rodrigo Barbieri e Rafael Gonçalves. Bom, Rodrigo, Ricardo e Rafael. Os 3 R's aqui. Uma pergunta bastante assim ampla,
mas eu vou tentar responder contemplando os questionamentos, certo? Cultura. O que nós temos de projeto para a cultura? Em primeiro lugar, descentralizar a cultura para os bairros. Nós temos o projeto de construir 3 centros culturais, com acesso à biblioteca pública, com vários livros, várias obras, com acesso a cinema público nos bairros, com filmes educativos, com filmes alternativos. Nesses espaços, as produções poderiam ser apresentadas nesses espaços, as produções culturais da própria cidade, com espaço para a realização de teatro no próprio cinema. No local desse centro cultural que a gente criar lá o cinema, a gente pode levantar essa tela e lá atrás da tela ser um palco para apresentações artísticas. A criação da virada cultural varginhense, isso seria algo bem interessante, levando cultura para os bairros. A cultura hoje, as atividades culturais, elas ficam muito centralizadas no Teatro Capitólio, em áreas centrais, e geralmente são pagas. Tá? Então a população às vezes não tem dinheiro para pagar o ônibus, então vamos levar cultura para os bairros, incentivar as crianças nas atividades culturais, com a produção de filmes sobre histórias de pessoas dos bairros, histórias dos bairros, problemas que a população vivencia no bairro, pode-se criar filmes sobre isso. Isso ser apresentado na TV Princesa, dar espaço para a divulgação das atividades culturais e fazer uma gestão democrática dos recursos para a cultura. Criar um centro de espaço para que as pessoas que têm projetos culturais ou que têm vontade de fazer projetos culturais e não têm condições de apresentar esses projetos, que não têm condições de fazer a parte burocrática desses projetos, nós teríamos um técnico que ajudaria essas pessoas a desenvolver esses projetos. Por exemplo, alguém que quer dar uma aula de dança, uma aula de canto, uma aula de teatro, ajudar essas pessoas a fazer esse projeto, para receber o recurso público, porque nós não queremos investir em cultura de forma desorganizada, mas nós queremos investir em projetos culturais para toda a cidade. Então nós vamos criar esse centro de atendimento às ideias de projetos culturais, para que essas pessoas possam buscar tanto na prefeitura quanto em empresas recurso para o desenvolvimento da cultura no nosso município. Então nós temos um grande potencial, temos artistas, precisamos potencializar a abertura de espaço para a criação de novos talentos na cidade, para que novos talentos possam se desenvolver. Tem muito talento perdido por aí que não teve uma oportunidade de se expressar, de desenvolver o seu talento. E com esse acesso democrático e descentralizado à cultura, nós pretendemos potencializar a criação desses novos talentos para a cultura varginhense e até mesmo exportar isso aqui de Varginha, entendeu? Para que esses talentos eles possam expandir o seu horizonte com o apoio e o incentivo da prefeitura com isso. Os órgãos de comunicação, esses órgãos precisam ser democratizados, ter espaço para cidadão, para a população em geral, expor suas ideias nesses espaços, de forma organizada, realizar entrevistas nos bairros, dar oportunidade para a população expressar os seus anseios, os seus projetos, as suas ideias, para que ela possa sugerir a programação dessas emissoras de rádio e TV, não ficar centralizada só na questão do esporte. Não vamos fechar para o esporte, mas nós temos outras áreas que precisam ser trabalhadas. Então, com essa democratização e descentralização da cultura, isso vai ser bom para toda a cidade e não para um grupo de pessoas como é realizado hoje. A professora Vera Boechat fez mais uma pergunta. Ela está assistindo à entrevista e ela percebeu que o candidato comentou que o partido não fez nenhuma coligação. Ela quer saber, se eleito, como o candidato irá lidar com os vereadores de outros partidos durante sua gestão. Professora Vera, boa noite, lhe agradeço imensamente a pergunta. Já fui questionado por cidadãos na cidade sobre essa questão. Em primeiro lugar, o meu diálogo com a Câmara será um diálogo de respeito. Eu vou buscar a Câmara para ser parceira e não para ser inimiga do prefeito. Como que eu vou fazer isso?
abrindo espaço para que os vereadores possam fiscalizar. É uma das funções deles, fiscalizar a gestão da prefeitura. Eu quero fazer projetos que atendam à necessidade da população varginhense e não a necessidade do meu partido, o interesse do meu partido ou o interesse de partido qualquer. Eu quero apresentar propostas que vão ser boas para a cidade. Eu quero ouvir as reivindicações dos vereadores, mas não reivindicações pessoais dos vereadores, aquela reivindicação que o vereador traz da comunidade e que muitas vezes por brigas partidárias essas reivindicações não são atendidas. Então acho que uma prefeitura que tem uma administração abrangente, democrática e que tenha respeito pela sua Câmara, o prefeito não tem por que ter dificuldade com os vereadores. Eu acredito e peço assim a todos os eleitores varginhenses que pensem bem antes de votar, porque fazer oposição só por se fazer, porque é de outro partido, para mim essa pessoa não é um bom vereador. Eu acho que a oposição ela deve ser feita e ela vai ser respeitada quando as ações do governo elas não estiverem respeitando o interesse da comunidade. Essas ações de governo têm que ser do interesse coletivo. E se forem do interesse coletivo, eu não vejo porquê da Câmara de Vereadores barrarem os projetos para o desenvolvimento da cidade. E eu quero entender também que o vereador ele está ali para defender o interesse público e não o interesse do partido dele. E como prefeito, eu quero respeitar a Câmara, não mandando para ela projetos em cima da hora, projetos que não tenham a participação da Câmara de Vereadores na construção desse projeto. Então será uma relação, Vera, e todo cidadão varginhense de respeito. Respeito em primeiro lugar com você, cidadão. Em segundo lugar, respeito àquela casa que junto com o poder executivo e o poder judiciário complementa os três poderes e um deve colaborar com o outro e fiscalizar um ao outro. Então eu quero garantir as condições para que a Câmara ela possa desenvolver bem o seu trabalho através do diálogo respeitoso e não das alianças hoje de troca. Tá? Eu não posso vender o meu governo, eu tenho que fazer um governo com uma gestão técnica. Então o que eu quero saber da Câmara? Quais são os técnicos que eles indicam também para compor a administração, saber se essas pessoas são qualificadas, explicar o porquê do não atendimento a uma reivindicação da Câmara. Eu acredito que onde há diálogo, onde há democracia, onde há respeito, não há por que ter brigas. Nós vamos ter dificuldade de diálogo? Vamos, mas isso aí nós vamos trabalhar de forma respeitosa as divergências de opinião e vamos tentar construir uma gestão de respeito, tanto da Câmara com a Prefeitura, quanto da Prefeitura para com a Câmara. Candidato, vou aproveitar que o senhor está falando de política e vou fazer mais uma pergunta do blog e do jornal Folha de Varginha. O diretório estadual do PSOL determinou que o partido, nas principais cidades, nas cidades polo, ou pelo menos nas cidades com mais de 100 mil habitantes, tivesse essa chapa puro sangue. Então, o que aconteceu? Em algumas cidades, como em Poços de Caldas e Pouso Alegre, os candidatos esbarram na falta de recursos para conseguir fazer a própria candidatura. Em Poços de Caldas, a estratégia do candidato é até interessante. Ele vai ao pátio do restaurante popular, faz campanha até a hora do almoço, ele almoça no restaurante popular, até falou que a comida é muito boa lá, é R$1 só. Depois ele pega um ônibus e vai de ônibus para os bairros, junto com seus assessores, e é candidata a vice-prefeita. O mesmo acontece em Pouso Alegre. O candidato do PSOL em Pouso Alegre, ele anda de ônibus o dia todo e aproveita ali para conversar com as pessoas e visita os bairros, tudo através do transporte público, por meio do transporte público. O que eu queria saber do candidato aqui em Varginha também o pessoal está esbarrando na falta de recursos para a campanha. Como é que está a questão financeira da campanha? Questão de comitê, de estrutura, produtora de TV e rádio. Madeira, sua pergunta é bastante interessante. Nós vamos fazer na próxima semana, vai estar no nosso blog, tá, a prestação de contas do que o pessoal arrecadou, do que ele investiu e como ele investiu. A nossa campanha ela vem sendo feita com recursos de doação
de pessoas da comunidade, de doação dos próprios membros do partido. São poucos recursos que nós temos. Temos essa dificuldade? Temos. Nós tivemos aí que fazer um grande... os candidatos eles tiveram grande dificuldade para pagar a sua parte no programa de TV. Nosso programa de TV ele vai ficar algo em torno de R$9.000. A produtora, a transcodificação dos programas para a TV. Então, como nós fizemos isso? Nós dividimos entre nós, candidatos, o pagamento do programa de TV. Candidatos e também membros do partido, todos colaboram com isso, fazendo a sua doação para o comitê de campanha, para a candidatura do candidato a prefeito. Os vereadores estão pagando do próprio bolso, com a ajuda de familiares e amigos, a sua candidatura. Nós fizemos em conjunto o nosso material gráfico e conseguimos baratear o custo desse material. Nós queremos que 100% da nossa campanha seja realizada por empresas da cidade. Nós estamos com a dificuldade com a transcodificação do programa, que nós conseguimos um preço bem inferior numa cidade próxima aqui. Mas sem ser a transcodificação do material, todo o resto da campanha vai ser feita por empresas de Varginha. Então nós temos essa estratégia, nós não pagamos ninguém para fazer a campanha, não temos condições de pagar nenhum cidadão. Muitas pessoas aí que precisam de trabalho e renda, elas estão nos procurando para divulgar o nosso material. Nós não temos esse recurso, nós mesmos, os candidatos, os apoiadores, estão fazendo a campanha boca a boca nos bairros, no ponto central da cidade, todo sábado lá no calçadão. Nós vamos para os pontos de ônibus, para a zona rural, nas avenidas de maior circulação da cidade. Estamos tendo esse contato corpo a corpo com a população. Dificuldade, Madeira, a gente passa, mas nós estamos usando muito a criatividade para realizar o nosso trabalho. A semana passada, por exemplo, nós tivemos que adiar a campanha numa parte da tarde porque faltou o material. O recurso chegou assim, quase que em cima da hora para comprar o material impresso. Então nós pegamos e tivemos que adiar uma campanha na parte da tarde, porque nós não tínhamos material. A gráfica acabou atrasando um pouquinho também para entregar, mas é por conta dessa falta de recurso. Mas com muita criatividade e com muito compromisso com você, cidadão, não tendo o rabo preso com ninguém, não tem nenhum político poderoso, não tem ninguém depois que vai cobrar o recurso que foi investido na campanha na nossa administração se formos eleitos. Então nós estamos buscando, e se você quiser colaborar com a nossa campanha, basta procurar o nosso comitê, basta procurar os nossos candidatos. Toda doação é feito um recibo, é entregue para a pessoa e nós vamos prestar conta de forma correta e organizada para a Justiça Eleitoral. Então nós estamos utilizando as estratégias também que os nossos parceiros das outras cidades do partido, do PSOL, estão utilizando esse contato direto com a população, nas casas, nos comércios, e a propaganda boca a boca. Cada cidadão que recebe o nosso material, que acredita na nossa proposta, ele está divulgando para outras pessoas a nossa campanha. E com isso, nós acreditamos que podemos fazer realmente política e não a politicagem que é feita hoje de forma muito grande a nível nacional. Essas campanhas milionárias e que depois tem empresários que já estão envolvidos por trás dessas campanhas, tem grandes políticos com interesses próprios que não são o interesse coletivo, que vão cobrar a dívida pós-campanha. O pessoal, ele não tem dívida com ninguém. A única dívida que nós temos é com você, cidadão, de fazer uma administração que vai atender aos seus interesses durante os 4 anos de mandato. Mais uma pergunta envolvendo finanças. Olá, Kiko, você passou esta semana no meu bairro dizendo que tem um cargo federal e que não precisaria do salário oferecido pela prefeitura. A leitura pergunta se o senhor se comprometeria a doá-lo para algum projeto que tenha publicação de sua prestação de contas mensal. A leitora é Bruna Evelyn Pascoal Silva, graduanda em Ciências Biológicas. Lembrando que a pergunta foi liberada pelo Conselho de Leitores e pelo professor Nelson, que é coordenador da campanha do candidato. Bruna, em primeiro lugar, eu sou um trabalhador, entendeu? Eu não dependo... Eu dependo do meu salário para que eu possa viver. E se caso eu for prefeito, eu vou precisar desse salário de prefeito
para mim sobreviver. Mas hoje falando, eu não estou buscando a prefeitura por causa do salário de prefeito. É isso que eu tenho dito para a população. Eu não estou em busca da prefeitura, em busca do salário do prefeito para eu sobreviver. Eu tenho uma profissão, sou assistente social, sou funcionário público federal. Eu não estou buscando o dinheiro da prefeitura, não estou buscando o cargo para me aumentar minhas finanças. O que eu ganho hoje é suficiente para que eu possa viver bem, tá certo? Para que atenda às minhas necessidades. Então, como trabalhador que eu sou, vou precisar realmente do salário durante os 4 anos que eu vou estar à frente da prefeitura, tá certo? O que nós podemos fazer é rever essa questão do salário do prefeito, que se for um salário muito alto, nós temos que ter respeito com o dinheiro público. E se o salário do prefeito for um salário muito alto, nós temos que ajustar isso aí à realidade da cidade. Nós não podemos ter um médico ganhando pouco e um prefeito ganhando de forma exorbitante. Isso nós podemos fazer, adequar o salário do prefeito à realidade da cidade, tá certo? Essa é a minha proposta então para você, Bruna Evelyn. E também divulgar o valor do salário do prefeito, a população saber o quanto o prefeito está ganhando, quanto ele recebe, tá certo? Essa é a minha proposta para a cidade de Varginha, é dar transparência à gestão. Eu não preciso do salário de prefeito hoje eu tenho um trabalho. Se eu não ganhar essa eleição, amanhã eu volto para o meu trabalho. Eu não sou um profissional político, tá? Não vou continuar a minha vida inteira dependendo da política para que eu possa sobreviver. Bem, candidato, nós chegamos ao final da entrevista, nós temos outras perguntas, mas não há tempo hábil para que elas sejam respondidas. O senhor tem 2 minutos e meio para suas considerações finais. Cidadão e cidadã varginhense, hoje nós nos deparamos com uma realidade política a nível de Brasil e também na nossa cidade que muito nos desanima, que muito nos faz desacreditar em política. Existe um estudo publicado que diz que 75% 75% dos brasileiros têm aversão à política e que 85% dos cidadãos brasileiros não se sentem representados pelas pessoas que escolheram. Nós do PSOL queremos reverter essa situação. Nós queremos fazer a política que atenda ao seu interesse, fazer uma política ética, honesta, transparente, que atenda à sua necessidade e que faça você voltar a se interessar por política. Política é a construção da nossa vida, a educação do nosso filho, a nossa saúde, o desenvolvimento da nossa cidade, o cuidado com o nosso meio ambiente passa por aqui. Por isso, nós precisamos eleger pessoas honestas e comprometidas com o povo. Nós do PSOL apresentamos a verdadeira renovação comprometida com você. Nós fazemos aliança com o povo e não com partidos e não com projetos pessoais. Por isso, eu peço você, analise as nossas propostas, veja o nosso debate. Nós temos um compromisso claro com a população, não só no período de campanha. Durante a campanha, nós estamos conhecendo a realidade da cidade, as dificuldades que as pessoas passam. E dentro desse conhecimento, dessa realidade, estamos construindo uma campanha educativa, que de posse dessas informações, dessas propostas que estamos fazendo hoje, você possa cobrar, independente de quem for eleito, uma postura comprometida com você. E nós temos condições de fazer uma administração boa para a cidade, que vai dar início a um novo desenvolvimento para a Varginha. Acredite no nosso ideal, conheça as nossas propostas. Você tem hoje a verdadeira opção de renovação. Vote Kiko, vote 50. Muito obrigado pela sua atenção e boa noite. Candidato, obrigado. O senhor foi o segundo candidato entrevistado nesta primeira série de entrevistas do blog do Madeira e jornal Folha de Varginha. Lembrando que para possibilitar a transmissão que é feita através da Via Cabo TV, com o apoio da IP Hosting, Imparcel, Rodrigo Soares, técnico, Luiz Augusto Valeriano, nós lembramos do apoio dos nossos patrocinadores, que é a Graf Adesivos, Jetcom, Santé Cosmética, Grupo Coutinho, Via Cabo TV, IP Hosting, Imparcel e a Forfan. Aqui fica um agradecimento especial ao empresário Gilberto Miranda Herbst e ao Marcelo Dominguito.
os conselheiros do blog, a tabeliã Selmi Rezende Braga, Tenente Coronel Milton Oliveira Costa, professora Lídia Braga Foreste e o engenheiro Wallace Magno Etrusco estão na sala ao lado, onde eles se reúnem e fazem a triagem das perguntas. Lembrando que nós temos outro encontro na próxima terça-feira, dia 21, a partir das 7 da noite, com o atual prefeito, candidato à reeleição, Eduardo Carvalho Corujinha, da coligação Varginha Não Pode Parar. Na semana seguinte, dia 28 de agosto, o candidato entrevistado é Renato Paiva, do Democratas, da coligação Nova Opção. Obrigado a todos, uma boa noite e até lá.